Deus nos dê a graça e a alegria de estarmos em sua presença e glorificarmos o seu nome. Esse é o nosso propósito. Esse é o fim de cada um aqui. Glorificar a Deus por meio da nossa vida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15. E vamos ler do verso 1 ao verso 6. Vamos hoje estar falando sobre a remissão do Senhor. É o nosso tema hoje. Nós vamos ver a aplicação para o povo de Israel, o que significava isso, e transpor os princípios para a nossa realidade, para o nosso contexto, em cima desse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: ao final de cada 7 anos, vocês deverão cancelar as dívidas. Esse é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra em que lhes dará por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, estamos dentro da Tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor, é eterna, vem do Teu coração, é a Tua própria palavra, Senhor, que o Senhor proferiu para nós. Nós, Senhor, somos limitados, Pai, somos tacanhos. O nosso coração, Senhor, e a nossa mente ainda não alcança a plenitude da Tua verdade aqui. E nós carecemos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê, Senhor, a compreensão. E nessa compreensão, a alegria de perceber o Teu amor, a Tua graça, a Tua redenção e a Tua bondade derramada sobre o Teu povo, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos caminhar por ele. Nós vimos no capítulo 14 que a voz de Deus ia muito além de um cumprimento de uma dieta alimentar e da entrega dos dízimos, que é isso que fala o capítulo 14. O resumo é do capítulo 14. A obediência com alegria e gozo à dieta alimentar e aos dízimos refletiria o entendimento do povo sobre a graciosa redenção de Deus sobre eles reveladas na lei. Então, o foco aqui é essa submissão, né, à vontade do Senhor. E isso revelaria o entendimento de que o povo, de que eles foram redimidos por Deus. No capítulo 15, Moisés segue instruindo o povo quanto à remissão do Senhor na conduta de vida da nação. Remissão, no caso aqui no contexto, vem do verbo remir, que significa livramento, salvação, perdão de alguma dívida. Então, a remissão é o ato de perdoar a dívida de alguém mediante pagamento. Isto é, quem redime, paga totalmente a dívida, perdoando e salvando o devedor das implicações da lei e deixando-o ir livre. Esse é o contexto aqui que está no capítulo 15 de Moisés, de Deuteronômio. No capítulo 15, Moisés exorta os credores da nação para que no ano sabático eles perdoassem totalmente as dívidas dos seus devedores, que eram irmãos e compatriotas. A razão era, o Senhor é o remidor de Israel. Esse era o fundamento. Isto aponta para a realidade de que foi o Senhor que remiu a vida do povo. A nova geração de Israel que está entrando na terra da promessa precisava entender que Deus exigia um novo comportamento do seu povo. Isto é, o povo deveria viver
para a sua glória, obedecendo, submetendo alegremente, graciosamente a sua palavra. O resumo do capítulo 15 desse texto que nós lemos aqui, dos versos 1 a 6, é o seguinte: a obediência ao perdão do Senhor revelaria o entendimento da graciosa redenção recebida de Deus quando saíram do Egito. E nós vamos fazer essa relação da remissão do Senhor com o Deus tirando o povo do Egito. Irmãos, eu frequentei uma igreja há muito tempo atrás, onde uma irmã, a irmã Rúbia, esse nome aqui é fictício, ela pediu uma certa quantia de dinheiro emprestado ao irmão Paulo, que também é fictício, se comprometendo a pagar na data tal. Aquela quantia fez falta no orçamento familiar de Paulo, mas ele, compadecido, emprestou o dinheiro àquela irmã. O que aconteceu, irmãos? Ela não cumpriu sua palavra, não pagou. Ele ficou decepcionado e muito bravo com ela, muito. Depois de muita luta pessoal com Deus, ele entendeu que o melhor seria perdoar a dívida da irmã, sem que ela merecesse, e assim o fez. Ele conversou com ela e disse: sua dívida está perdoada, vá livre, sem culpa. Eu paguei a sua dívida. Irmãos, é justamente isso que Deus chama a nação de Israel a fazer com aqueles que devem alguma coisa a alguém. O fato em questão aqui, irmãos, de perdoar o ofensor, não é tão simples como parece. Não é simples. É muito complexo. Muitos cristãos hoje lutam consigo mesmo e com o Senhor para perdoar alguém ou os seus ofensores. Não pense que no contexto do texto que lemos, o perdão das dívidas era fácil para o credor. Não era. Se assim fosse, os pobres de Israel não teriam existido. Então o tema aqui justamente é esse. A remissão do Senhor, que é o perdão do Senhor. À luz da instrução de Deus revelada no texto que lemos, como devemos reagir a ela? O texto que lemos responde dizendo que devemos praticar o perdão do Senhor com nossos irmãos e com o nosso próximo. Agora, como fazer isso? De modo que honre ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Porque é isso que está em questão aqui. E como é que nós vamos honrar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor? Nos submetendo à vontade do Senhor. Porque Ele é o nosso remidor. E assim como Ele nos remiu dos nossos pecados, nós devemos, irmão, da mesma maneira, perdoar os nossos ofensores. Então, como vamos fazer isso de modo que honra o nome do Senhor? Eu vou trabalhar aqui pelo menos 3 pontos. Primeiro, devemos praticar o perdão do Senhor, conhecendo primeiro o perdão de Deus em Cristo por nós. Porque esse é o fato, irmãos. Nós só vamos ter essa disposição graciosa de perdoar, de liberar o perdão sobre alguém, quando nós entendermos e tivermos a consciência do perdão de Deus sobre a nossa vida, sobre um pecador, como eu e como você. Segundo ponto, devemos praticar o perdão do Senhor orientado pela palavra de Cristo e não por nossos sentimentos de justiça própria. Não, eu não senti ainda que devo perdoar. Sentimentos. A palavra não diz isso. Ou, não, ele que me magoou, ele que me peça perdão. Justiça própria. Tem nada a ver. Terceiro ponto. Devemos praticar o perdão do Senhor, porque isto é a sua vontade e glorifica a Deus. Eis o ano sabático, o ano da remissão, o ano quando o povo de Israel, aqueles credores, deveriam
perdoar totalmente as dívidas dos seus devedores, assumindo a responsabilidade e as consequências sobre isso. Por quê? Porque eles teriam que ter a consciência do que Deus fez por ele no Egito. Ponto 1, irmãos, vamos esclarecer aqui o ponto 1. Devemos praticar o perdão do Senhor, conhecendo primeiro o perdão de Deus em Cristo por nós. O foco do texto que lemos está na expressão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Moisés, como profeta de Deus, proclamou a vontade do Senhor com relação ao perdão das dívidas entre o seu povo. Temos aqui a revelação da vontade do Senhor quanto à conduta que o povo deveria ter com relação ao perdão das dívidas entre o seu povo na terra prometida, uma nova conduta de vida. Eles deveriam considerar a vontade do Senhor como prioritária, como principal, como prioridade máxima da vida e praticar com toda sinceridade de coração a sua vontade. O mandamento do perdão a um devedor de suas dívidas, a cada 7 anos, era um lembrete. Era a cada 7 anos isso. Era um lembrete da graça de Deus derramada sobre o seu povo, da remissão dos seus pecados. Eles também deveriam manifestar a mesma graça recebida de Deus, sem merecer, para os seus devedores. O fato é, Deus havia remido o seu povo, tirando-os do Egito, da casa da servidão. Esse aqui é o ponto. E nós perguntamos, ou você pode perguntar, por que o povo entrou no Egito e ficou lá por 400 anos? Qual foi a razão disso? Porque Deus ajuizou o seu povo num cativeiro de 400 anos, o maior da história do povo de Deus. Por quê, irmãos? É uma boa pergunta, né? Deus não ia fazer isso à toa. Deus não é irresponsável com a sua palavra, com a sua aliança. Há um motivo para isso. E a resposta é, o pecado dos patriarcas em Canaã foi a causa dos 400 anos de cativeiro no Egito. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 37 e 38. Essa foi a causa. Após 400 anos de cativeiro, de escravidão, Deus redime o seu povo. Deus ouve o clamor do povo e vem com um braço forte e redime o seu povo, tirando do Egito. Êxodo capítulo 22 diz, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perguntamos, o povo que estava no Egito merecia a remissão de Deus? Sim ou não? Logicamente, claramente que a resposta é não. Então a minha pergunta é, você mereceu o perdão de Deus na sua vida? Você tem a consciência de quem você é? Não, irmãos. O perdão é dado para quem não merece. Você está entendendo a dimensão dessa bênção, dessa graça? Por quê? Porque todo mundo é pecador. O povo de Deus sai do Egito e experimenta a remissão do Senhor. Deus vem em busca do seu povo e concede imerecidamente sua remissão. O povo é liberto do Egito e sai livre da culpa para adorar o Senhor. Quando Moisés proclama para o povo a prática da remissão aqui, no contexto do texto que nós lemos, ele aponta para a nova conduta de vida que o povo deveria ter na terra prometida. E ele estava trazendo a memória do povo, a remissão do Senhor, quando os tirou do Egito, sem qualquer merecimento. Deus, em sua graça e misericórdia, redime o seu povo das garras do Egito, da escravidão do faraó, sem que o povo mereça. Nós chamamos isso de o poder da graça do Evangelho. Isso é o Evangelho dentro do Velho Testamento. E você pode perguntar, pastor, onde podemos ver o poder do Evangelho no livro de Êxodo? E a resposta é, no capítulo 12, que diz assim o texto,
um cordeiro perfeito de 1 ano foi sacrificado pelas famílias sob a ordem de Deus para escapar com segurança do seu juízo. Desculpe que aqui não é o texto que diz isso, aqui é um resumo do que o texto está dizendo. Então, Deus libertou o seu povo do Egito mediante o sacrifício de um cordeiro perfeito de 1 ano e usou o sangue desse cordeiro para que o povo pintasse os umbrais das portas, para quando o anjo do juízo viesse, não ajuizasse o povo de Deus. Um povo que não merecia. E assim Deus remiu o seu povo, Deus redimiu o seu povo, Deus perdoou o seu povo. Deus não só libertou o seu povo do Egito, mas os salvou e os deixou ir livre para glorificá-lo. Isto é a remissão do Senhor, isso é o poder do Evangelho dentro do Velho Testamento. Cristo ali tipificado. O Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o seu pecado, que remiu a nossa vida, que nos perdoou quando nós não merecíamos nenhum tipo de perdão. O povo sem merecer é liberto do Egito. Então, irmãos, aqui no contexto, quando Moisés proclama a remissão do Senhor, então o povo, ao se lembrar desta realidade que houve no Egito, deveria no ano sabático perdoar as dívidas dos seus irmãos e compatriotas e deixá-los ir livre da servidão, da escravidão, da dívida, assim como Deus fez com eles, tirando-os do Egito. Vá, meu irmão, eu te perdoo, vá livre da culpa, da condenação da lei. Porque, irmão, quando você não paga uma conta, você é processado pela lei. Isso não é de hoje, desde aquela época. Mas o fato aqui, irmãos, observa isso, o que é que Deus está fazendo com o seu povo. Não fez isso com as outras nações, nenhuma delas. A remissão do povo de Deus no Egito apontava diretamente para Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que redime seu povo do seu pecado. Isso é fantástico, irmãos. Essa relação do Velho Testamento com o Novo Testamento na teologia bíblica, na história da redenção de Deus, que começa lá em Gênesis e vem caminho na história, sendo pontuada em vários dos seus servos. 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 18 diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Eis aqui a nossa remissão, claramente aqui em 1 Pedro, verso 19 e 18, resgate, pago, uma dívida que não era dele, mas ele assume a nossa dívida e paga o preço por ela, preço de morte, de crucificação, de derramamento de sangue. Isaías 53, 4, 5, esse texto aqui é claríssimo. Olha o que diz o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha aqui, ele pagando o preço para a nossa remissão, para nos perdoar os pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Olha, irmão, quanta coisa aqui Cristo levou sobre si para nos tornar livres, para nos remir, nos perdoar. Tomou sobre si, levou sobre si, foi traspassado, foi moído, foi castigado e foi pisado. Tudo por nossa causa, para nos libertar da escravidão do pecado, da condenação eterna, e irmos livres a adorar o Senhor. A realidade da cruz de Cristo está exposta nesse texto de Isaías, revelando o poder da remissão do Evangelho de Deus a pecadores. Está aqui o Evangelho, aqui em Isaías. As expressões-chave desse texto de Isaías são maravilhosas.
tomou sobre si as dores de nosso pecado, levou sobre si os sofrimentos causados pelo nosso pecado, foi ferido pela maldição dos nossos pecados, foi morto por causa dos nossos pecados, foi castigado, isso é, recebeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados, foi pisado, isso aqui é, recebeu o golpe da morte, porque o salário do pecado é a morte, por causa dos nossos pecados em nosso lugar. Então, irmãos, a morte de Cristo, assim como a morte lá do Cordeiro, lá de Êxodo, de Gênesis 12, é uma morte substitutiva. Ele nos substituiu na morte de cruz, diante de Deus, para recebermos o seu perdão, a justificação e a reconciliação com Ele. Jesus, irmãos, é o nosso remidor. Ele pagou a nossa dívida para com Deus e nos libertou da condenação eterna. Então, o ano da remissão, irmãos, apontava para isso. Pessoas vão ser livres, descondenadas. Vão ser libertas do peso da dívida. Isso aqui aponta para Cristo. Então, irmãos, à luz da instrução de Deus revelada no texto de Deuteronômios 15, de 1 a 6, aponta para o perdão de Cristo. E que esse perdão não é uma escolha ou uma questão de sentimentos. Ele deve refletir o perdão recebido de Deus por meio de Cristo, independentemente de sentimentos ou da justiça própria. Esse é o fundamento do nosso perdão. Entender que Cristo nos perdoou primeiro. Esse é o fundamento. Fomos perdoados primeiro. Então aqui, irmão, no contexto aqui, logicamente o contexto aqui apontava para uma atitude de livramento da dívida, mas isso apontava para Cristo, para o remidor perfeito de Deus. Porque o Senhor aqui é o remidor, é a remissão do Senhor. O segundo ponto que esse texto nos leva, irmãos, à luz da instrução de Deus revelada no texto, devemos praticar o perdão do Senhor orientado por sua palavra. Isso aqui é importante demais, porque aqui Moisés fala que é a proclamação da remissão do Senhor. Observe no texto que Moisés proclama a remissão do Senhor, isto é sua palavra que revela ao povo que o fundamento para o perdão ou para a remissão dos seus devedores é a sua palavra e nada mais. A remissão é estipulada e normatizada por Deus e não pelo credor. Isto é, não é aquele que emprestou que vai dizer como quer perdoar a dívida, mas é Deus que, mediante a sua graça, compaixão e misericórdia, é que instrui, por meio da sua palavra, o que ele deve fazer, o que o credor deve fazer. Isso aqui é interessante, olha aqui o verso 2 aqui. Este é o modo como isso será feito. Então, um modo de fazer, Deus estipula como tem que ser. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo, dará por paga ou por pago. Encerra o assunto, encerra a dívida. Esse aqui é o ponto. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota. Próximo aqui é algum membro da família, algum membro do seu convívio, e o seu compatriota, que você não sabe nem quem é, mas que tomou emprestado alguma coisa sua. Você não tem nenhuma relação com ele, a não ser do empréstimo. Mas é outro judeu. Aqui, a ação aqui é para o povo judeu. Aqui o estrangeiro está fora. A gente vai ver aqui no texto. Mas Deus diz aqui, olha o verso 3. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado. Então aqui há uma separação, há uma divisão clara. Esse modo de agir é para com o meu povo, entre os irmãos, não para o estrangeiro que pediu emprestado a você. Esse você pode cobrar a dívida. Mas por quê, irmão? Por quê? Por que isso? Vamos lá. Há um ponto que devemos considerar a respeito da lei do Senhor.
Aqui é a sua lei, aqui é uma lei. A lei de Deus aqui, irmãos, ela não é seca, ela não é fria e ela não é indiferente à realidade humana. Antes, ela é cheia de graça, misericórdia e compaixão. A lei de Deus aponta para o pecado do homem e acende o farol apontando para Cristo como o único perdoador de Deus, aquele que pode remir a sua vida. Olha o que diz o Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A pergunta é, por que ela é perfeita e restaura a alma? Porque ela revela o perfeito Redentor de Deus, Jesus Cristo. Moisés proclama a remissão do Senhor, isto é, Moisés instrui o povo sobre a remissão do Senhor, fundamentado na lei de Deus e não na vontade e no capricho humano. É Deus quem diz como deve ser feito. É Deus quem diz como nós devemos perdoar os pecados dos outros, daquele que nos ofende. Não sou eu que vou estipular isso. Em cima do meu sentimento, em cima da minha razão, da minha justiça própria. Isso não está em voga aqui, irmãos. O centro aqui não somos nós, o centro aqui é Deus e a sua palavra e a sua vontade. O verso 2 diz, este é o modo que será feito. Então, assim Moisés revela como será feita a vontade de Deus. Nós acabamos de ler isso aqui. Segundo o texto, o perdão é total para os judeus. O que acontece nesse contexto aqui? O credor é quem assume a dívida, salvando o devedor da lei, deixando-o ir livre da culpa. A relação com o estranho é diferente. Do estranho você pode cobrar a sua dívida. Por quê, irmãos? Por quê? É uma boa pergunta aqui que nós fazemos aqui ao texto. E a própria Bíblia responde isso. Por quê? Porque o povo de Deus, irmãos, é o povo da aliança. Aqueles que não pertencem à aliança não têm parte nesse direito, nesse privilégio, nesses deveres, estão à parte disso aí. Por que o estrangeiro? Por quê? Porque o estrangeiro não fazia parte da comunidade do pacto. Assim sendo, eles não estavam debaixo da proteção dos direitos e deveres da graciosa lei de Deus. Você vê aqui o privilégio que nós temos, irmãos, de glorificar o nome do Senhor, de participar dessa graça, dessa bênção, dessa atitude. Jesus, agora que o Novo Testamento, está indo aqui para o nosso contexto mais atual. Jesus, em Mateus 6, 9 a 15, ensina, aqui é o contexto, ensina os seus discípulos a orarem. E nesse ensino, ele leva em consideração que eles fazem parte da comunidade do pacto. Isto é, eles estão debaixo da proteção dos direitos e deveres da lei. Por isso, eles os ensinam a se relacionarem com Deus por meio da oração. Esse é o ponto aqui, o contexto de Mateus 6, de 9 a 15. Porém, no contexto do ensino de Jesus sobre a oração, no verso 12 de Mateus, Jesus instrui a seus discípulos dando o seguinte princípio: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus se coloca como o remissor perfeito de Deus, porque somos necessitados de perdão. Então eu vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar por causa da mediação de Cristo, e nessa relação eu vou também, por causa desse motivo, perdoar os meus devedores. Olha aqui, a palavra lá está devedores. Jesus faz a mesma relação que Moisés fez quando proclamou a remissão do Senhor, aqui no contexto de Deuteronômio, capítulo 15, verso de 1 a 6. A relação é: Deus perdoa a dívida de vocês, quando vocês pedem, e do mesmo modo, né, Ele requer que vocês perdoem os seus devedores.
O que é que Jesus faz aqui, irmãos? No contexto aqui da oração, lá de Mateus 6. Jesus amplia o ano sabático para a prática diária de pedir perdão e de perdoar os nossos devedores, seja lá quem for. O princípio é o mesmo. Qual é o princípio aqui, irmãos? Todos nós somos devedores a Deus, pois somos pecadores. O perdão gracioso e misericordioso de Deus é dado por meio de Cristo, a quem não merece. Sendo assim, nosso perdão deve refletir o perdão de Deus em Cristo, que foi dado a quem não merece, dos outros, do meu próximo, do meu irmão e nos estrangeiros da igreja que está lá fora. Não cabe a nós dizer se fulano ou fulana merece ou não o nosso perdão. Não podemos julgar quem é ou não merecedor, sendo nós ainda pecadores e devedores a Deus. É Deus quem diz, perdoe. Isso está fundamentado em sua palavra. Por isso que nós devemos perdoar. Independentemente do que você sente, ou que você acha, ou da sua justiça própria. A conclusão do ensino de Jesus sobre o perdão está nos versos 14 e 15, que diz assim: porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Qual é a relação com o contexto aqui do texto de Deuteronômio? Se vocês proclamarem e praticarem a remissão do Senhor, não vai haver pobre em Israel e Deus vai abençoar essa terra. Mas se vocês não obedecerem, o que vai acontecer? Vai existir pobre em Israel e Deus não vai abençoar a terra. Mesma coisa aqui no encerramento da oração de Jesus em Mateus, capítulo 6. No contexto de Deuteronômios, capítulo 15, o ano da remissão, o ano do perdão, o ano sabático, tinha por objetivo abençoar os pobres para que eles não existissem em Israel. E qual é o princípio aqui para isso? Ouçam atentamente a voz do Senhor e cumpram todos estes mandamentos que hoje te ordeno, versículo 5. Mesma coisa de Mateus 6. O fato é, no contexto de Israel, os pobres continuaram existindo. Isto é, nem todos obedeceram à lei da remissão. Está vendo, irmãos, como é complexo o perdão? Como envolve muita coisa? E se nós não entendermos o perdão de Deus por nós vamos ficar lutando com isso a vida inteira, amargurando, né, o desprazer, né, do juízo de Deus sobre a nossa vida. É isso que acontece, irmãos. Não tem como, esse é o princípio aqui. Nós temos recebido graça sobre graça. E por que nós não damos essa graça, espalhamos essa graça, ficamos guardando na caixinha do nosso coração coisas que, fulano fez isso comigo, mas fulano é assim, e você vai guardando isso, aquela bola vai aumentando e ficando mais dura, torna-se um abscesso que é de difícil cirurgia. E às vezes tem que amputar muita coisa para arrancar isso da nossa vida e do nosso coração, porque nós não perdoamos. Com esse entendimento, fundamentado no que Deus fez por nós e fundamentado na palavra que Ele manda que a gente faça. Perdoem, porque vocês receberam um perdão muito grande, quando não mereciam. Irmãos, eu não quero aqui desconsiderar, nem menosprezar, né, as ofensas que alguns de vocês recebem, ou as traições, ou as pessoas que se aproveitam da gente, da nossa boa vontade muitas vezes. Eu não estou desconsiderando isso. Você deve considerar isso. Você deve considerar, Senhor, mas vai doer muito isso em mim. Você deve chegar para Deus e dizer essas coisas. Isso me machucou demais. Isso rasgou, isso marcou meu coração. Senhor, eu estou pecando com relação a isso.
Mas me ajuda a entender isso aqui, me ajuda a mergulhar no Evangelho da Graça, para ser liberto disso, dessa coisa que consome a minha vida. Devemos praticar o perdão do Senhor, irmãos, orientado por sua graciosa palavra, e não mais que isso, nem menos, nem mais. Mas nisto, esse é o fundamento da nossa vida, que nós professamos aqui. Terceiro e último ponto, irmãos, devemos praticar o perdão do Senhor, porque isso glorifica o seu nome. Isso aqui, irmãos, para mim, é a coisa mais importante de todas elas. A gente acabou de ver aqui, né, qual é o fim principal do homem, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como é que a gente faz isso? Só há uma maneira, irmão, de a gente glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não existe outra maneira. Conhecendo a sua palavra e aplicando na nossa vida prática os seus princípios. Pastor, mas isso é muito difícil. É difícil. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu nunca disse que isso é fácil. É uma luta com você e você mesmo. A palavra te confronta. Exige de você uma tomada de posição. Mas ela demora a criar raízes em seu coração para que você tome a decisão. Algumas são de imediato. Mas algumas, irmãos, né, demoram muito tempo. Mas o fato é, irmãos, que nós somos chamados para isso. Nós não somos mais de nós mesmos. Fomos comprados, fomos resgatados por um preço muito alto. E qual é o desafio da nossa vida, irmãos? É querer ser igual a Cristo. Assim como ele foi submisso à vontade de Deus, também deve ser a nossa vontade. Mas isso é luta espiritual. É luta espiritual. Porque isso vai mexer com a nossa cosmovisão de vida, com os nossos paradigmas, vai mexer com os nossos valores, com as nossas decisões e com a nossa postura muitas vezes. Nós somos uma igreja. Nós não somos aqui um MMA ou um grupo de pessoas que se reúne para... Ah, foi bacana, pastor, muito bom a sua palavra. E vai embora para casa e acabou-se. Não, nós somos o corpo de Cristo. Há aqui um engajamento e um entrelaçamento que não foi a minha vontade e o meu desejo que me entrelaçou com a igreja, mas foi Cristo que me entrelaçou com ela. Terceiro ponto. Devemos praticar o perdão do Senhor, porque isto glorifica a Deus. Glorificar a Deus é simplesmente dar ouvido à sua voz, como está aqui no texto aqui, com entendimento, gratidão e submissão, vivendo por meio dela. Ah, pastor, é difícil, eu caio e peco. Eu sei, eu também sou assim. A minha vida espiritual, irmão, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu queria ser constante, eu queria ter uma vida assim, constante espiritualmente, assim, estou na bênção, como muita gente diz, eu estou na bênção. Eu queria viver, mas não dou conta. Porque tem coisas no dia a dia que eu tropeço e caio. Aí lá vou eu, Senhor, pisando na bola, me perdoa. Graça. Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. E continuo andando. Esse é o nosso desafio, irmãos. Agora, o que a gente não pode é ser cínico ao ponto de estar fazendo a mesma coisa sempre, com o mesmo pecado sempre, em decorrência constante. Então, o seu pedido de perdão é uma coisa assim da boca para fora. O Evangelho não entrou no seu coração e quebrou isso aí. Devemos ser sinceros com Deus nesse ponto aí. Isso não é fácil para nenhum cristão. Se assim fosse, irmão, não necessitaríamos do perdão de Deus por causa dos nossos pecados. O que não é fácil é essa vida, né, cristã, né, de glorificar a Deus em tudo que fazemos, inclusive no nosso perdoando as pessoas. É um desafio para mim e para você, mas esse é um desafio que glorifica a Deus. Contudo, o poder para obedecer não está em nós. Vem da graça de Deus que nos capacita por meio do seu Espírito Santo e nos submete à vontade de Deus. Você pode segurar por muito tempo. Lá dentro perdoar a pessoa, mas o Espírito Santo vai quebrar o seu coração. E você vai reconhecer isso. E você vai lá e vai perdoar.
E vai também pedir perdão, que aqui é mão dupla, não é só perdoar, é pedir perdão também, para quebrar o orgulho, a prepotência, não é aquela coisa assim que nós temos aqui. Observe o que Moisés diz nos versos 5 e 6. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, isso glorifica a Deus. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará. Olha só que coisa linda aqui, irmãos. Conforme prometeu. Está lá na aliança. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. O texto diz, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para cuidares de cumprir. O que é que vai acontecer? O Senhor teu Deus te abençoará, você não pedirá emprestado, você emprestará a muitas nações e você dominará essas nações. Olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Israel irá gozar do Senhor. Qual o propósito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. De que maneira? Recebendo as suas bênçãos, não como moeda de troca. Eu vou obedecer, ele vai me dar isso. Não é isso que está acontecendo aqui, não. Porque eles continuam sendo pecadores. Aqui Deus aqui lhe derrama sobre você sem que você mereça. Sem que você mereça. O fato é, a obediência do povo, a remissão do Senhor, testemunharia a glória de Deus entre eles mesmos e entre as outras nações. Isso aqui é a nação e o povo gozando de Deus, irmãos, pelas bênçãos do Senhor. Não é porque o povo merece, porque obedeceu que vai receber as bênçãos. Não é isso, não é essa coisa mecânica. Como muita gente entende isso e pensa assim. Entre eles, como é que o povo... O que é isso entre eles? Essa bênção entre o povo, o que isso significa? Entre eles era a possibilidade de não existir pobre em Israel. A confirmação desta realidade por si só era motivo suficiente para o povo glorificar a Deus. Você já imaginou sobre isso? Uma nação sem pobre? Aqui não tem nada a ver aqui de comunismo aqui, irmãos, de socialismo aqui. Isso aqui está fora, completamente fora aqui. São princípios de submissão à palavra do Senhor. E Deus, graciosamente, abençoa o seu povo, derrama sobre ele a sua graça e a sua prosperidade. Por uma questão de entendimento da obediência graciosa a Deus, por quem Ele é. Então o povo glorificaria a Deus por isso. Entre nós não há pobres. Agora, observa o que é isso, esse testemunho para as nações vizinhas de Israel naquela época. Como é que pode? Cara, na tua nação não tem pobre? Não tem. Por quê? Porque nós servimos e ouvimos a voz do Senhor. Isso impacta qualquer nação, qualquer comunidade, qualquer cidade, qualquer país e qualquer sociedade, irmãos. Impacta isso. Porque graciosamente Deus derrama sobre estes a sua bondade, a sua graça e a sua prosperidade. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, não tenho o quê? Necessidade de nada. Mas qual é o princípio que faz com que eu não tenha necessidade de nada? Ele é o meu Senhor. Ele é quem governa a minha vida. Está vendo aí? A mesma aplicação aqui. O Senhor é o... A gente esquece disso. E acha que isso é uma coisa assim... banal. Não é banal, irmãos. Ali o salmista está completamente submisso ao seu Senhor, porque entendeu quem é o seu Senhor e a sua relação com Ele. Ele é o meu Senhor, eu sou o seu servo, e Ele é um Senhor bondoso, misericordioso, compassivo, gracioso, abençoador.
E aí você se submete, irmãos. Se seu coração não entendeu a graça de Deus, irmãos, você não vai se submeter à palavra de Deus, porque você vai achar essa palavra pesada, difícil. Não é assim, irmãos. Quando nós entendemos quem nós somos, o que Deus fez por nós, irmãos, quando nós não merecíamos, o nosso amor por Ele, irmãos, vai ser assim, vai fluir naturalmente, porque Ele nos amou primeiro. Vamos seguir aqui. E entre as nações? Como era que a bênção de Deus ia alcançar essas nações? Se o povo realmente ouvisse a voz de Deus e praticasse, aplicasse a vida aqui, a remissão do Senhor. As bênçãos sobre as nações está na possibilidade da prosperidade de Israel abençoar as outras nações. Israel seria o celeiro para as nações, ela não dependeria das nações para a existência do seu povo. Pelo contrário, Israel iria subsidiar, iria manter a existência das outras nações. Não com escravidão, mas ia manter essas nações desaguando sobre ela as bênçãos de Deus que eram derramadas sobre eles. A confirmação, irmão, dessa realidade aqui no contexto, faria com que Israel não só glorificasse ao Senhor, mas também as nações que estariam sobre as bênçãos de Israel. Isso é fantástico, irmãos. O apóstolo Paulo, irmão, quando escreveu a sua primeira carta à igreja de Coríntios, exortava a igreja a viver para a glória de Deus. Ele diz no capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, perdoar os nossos irmãos, pedir perdão aos nossos irmãos, isso é feito para, isso revela a glória de Deus. Em nossa vida e na vida dos irmãos, é um testemunho para a igreja. O princípio aqui, irmãos, de 1 Coríntios, aqui, capítulo 10, 31, é o seguinte: viva a vida inteira e toda a vida na presença de Deus para a glória dele. Quer comais, quer bebais, ninguém vive sem isso. Princípio básico da vida para manter sua vida. Observe, irmãos, que o princípio não está na mecânica de fazer as coisas para a glória de Deus. Isso seria legalismo e farisaísmo. O princípio está em ser tomado pelo entendimento da graça do Evangelho de Jesus Cristo e viver por ela. Como isso é possível, irmãos? Eu quero isso, pastor. Eu quero isso em minha vida, eu quero viver. Eu quero viver no poder da graça do Evangelho de Cristo. Eu sinto que há um buraco em meu coração e é isso que falta. Como isso é possível? Como eu posso ter uma relação com Deus íntima, prazerosa, graciosa, derramada, apaixonada, alegre, viva e vívida, nessa terra, nesse contexto, independente de qualquer circunstância, como pastor, me dá o caminho, me dá o norte para isso. Isso é possível, irmãos, a partir do momento que nós entendemos que éramos escravos do pecado e condenados ao inferno eterno sem merecer nada. E recebemos a graça do perdão remidor de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Essa é a fonte, esse é o motivo, esse é o fundamento da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, irmãos. É no contexto do entendimento da revelação da redenção de Deus em Cristo, por meio da remissão dos nossos pecados, que nós vamos, irmãos, manifestar uma vida para a glória de Deus. Não há outro meio, não há outro caminho. No contexto, irmão, de Deuteronômio, Moisés traz à memória do povo a remissão do Senhor, tirando o povo do Egito, da casa da servidão, por meio do sacrifício do Cordeiro,
para que Israel viva para a glória de Deus. Irmãos, obedecemos a Deus em Cristo. Glorificamos a Deus em Cristo. Fazemos boas obras para Deus em Cristo. Perdoamos as pessoas e pedimos perdão em Cristo. Vivemos e somos o que somos por causa de Cristo. Estes são alguns poucos motivos pelo qual devemos glorificar a Deus, irmãos. Devemos praticar o perdão do Senhor, porque isto glorifica a Deus. Conclusão, irmãos, do nosso sermão de hoje. Logo quando me converti, isso lá em 86, a maior luta que tive na minha vida foi perdoar o meu pai. Havia em meu coração motivos e razões para que ele pedisse perdão a mim, e não eu a ele. E eu lutei com isso muito tempo, irmãos. Muito tempo. Não era fácil para mim aquilo ali. Aquilo mexia comigo, aquilo me torcia todo. Porque eu sabia o que eu tinha vivido sobre. Enfim, irmãos, Deus me colocou na frente dele. E ali, irmãos, lutando comigo mesmo, com os meus sentimentos, com as minhas razões e com a minha justiça própria, eu perdoei meu pai e lhe pedi perdão pelo mau filho que eu era. Esse foi, irmãos, o meu maior desafio na minha vida cristã. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, me convenceu do perdão de Deus pela minha vida. E o retrato da minha história, pregressa, passou em minha mente em detalhes. E o resumo foi: eu não mereço ser perdoado. Mas Deus disse: eu te perdoei em meu Filho Jesus Cristo. Apliquemos, irmãos, em nosso coração as afirmações que nós pregamos hoje. A primeira: devemos praticar o perdão do Senhor, conhecendo primeiro o perdão de Deus em Cristo por nós. Segundo, devemos praticar o perdão do Senhor orientado por sua graciosa palavra, não pelo que nós sentimos ou achamos que deva ser, ou pela nossa justiça própria. Isso não funciona. Isso não glorifica a Deus. E terceiro, irmãos, devemos praticar o perdão do Senhor porque isto glorifica o seu nome. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça de vivermos para a sua glória, movido por sua graça, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos quebra, que traz à realidade, Senhor, a dureza do nosso coração, que expõe para nós mesmos as nossas entranhas, como são podres, horríveis. E ao mesmo tempo, Senhor, revelando a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Ó Deus, não há como te amar, Senhor. Não há como, Senhor, não nos quebrantarmos diante de ti, Senhor, clamando a tua graça e o teu perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tu és maior do que eles, Senhor. A tua graça é maior do que eles. Obrigado por Cristo, Senhor, aquele que levou sobre si, Pai, os nossos pecados e nos deu o perdão do Senhor e nos livrou, nos libertou das correntes do pecado e da condenação eterna e nos deixou livre para te adorar, Senhor. Ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito o teu Filho Jesus Cristo, bendito o teu Evangelho, o teu Espírito Santo, Pai, e habita em nós. Obrigado por quem tu és, Pai, pela tua existência, pela tua realidade, Senhor, e pelo modo que o Senhor dirige e governa a nossa vida, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação, Pai.
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora, até a volta de Jesus Cristo. Ora, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Em nome de Cristo, amém.